Olá, pessoal! Bom, finalmente vamos falar de divisão polinomial. O que é divisão polinomial? Bom, é o contrário da multiplicação polinomial. Lembrando que se a gente tiver 3x² mais 2x mais 1, a gente quiser somar este polinômio com 2x² mais 7x mais 11, como que a gente faz? A gente soma termos iguais. Segundo grau com segundo grau. 3x² com 2x², 5x². 2x com 7x, nós vamos ter 9x. E por fim, 1 mais 11, né, números independentes sem x, vai dar 11. A gente soma de maneira independente e a subtração é a mesma coisa. A gente soma termos respectivos de mesmo grau. Na multiplicação a gente usa distributiva. Se eu tiver, por exemplo, 3x mais 2 vezes 2x menos 6, distributiva. 3x vezes 2x, 3x vezes 2x, multiplicação de monômios. 3 vezes 2, 6. xx, x². 3x vezes menos 6, menos 18x, porque fez mais vezes menos. 2, agora distributiva com o segundo. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 6, menos 12. E aí a gente só reorganiza no final. De grau 2 tem somente o 6x². E de grau 1 tem o 18 negativo e o 4. Menos 18x mais 4x, ficarei devendo 14x. Menos 12. E a multiplicação é assim. A distributiva às vezes pode ficar um pouco grande, né? x² mais 2x mais 1 vezes 2x mais 3. Fica um pouquinho maior, porque a gente vai ter que distribuir o primeiro para esses dois, depois distribuir o segundo para esses dois, e depois distribuir o terceiro para esses dois. Então a distributiva sim pode ficar muito grande. Só que a gente ainda tem um meio, né, legal de multiplicar. Quando a gente chega finalmente na divisão entre polinômios, o algoritmo é parecido com o da divisão que a gente conhece. E lembramos que a divisão é um pesadelo de muita gente. Então vamos direto, mãos à obra. X² mais 2x mais 1, que é um clássico, dividido por x mais 1. Ou seja, uma fração de polinômios é uma divisão. Se eu quiser escrever isso de uma forma mais simples, tratar isso como uma divisão, eu posso? Posso. E vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu escrevo o primeiro aqui, como se fosse um pedaço da divisão, coloco a chavinha da divisão e, pelo quanto ele está dividindo, na chavinha. Muito importante que a gente tem que respeitar a ordem dos graus, começando do grau maior e indo de um em um. Tem que deixar um espacinho para cada grau. Se tivéssemos um x² aqui, a gente teria que respeitar o espacinho que seria do x². Mesmo que não tenha x², a gente tem que respeitar os graus na metade do caminho. Senão dá errado a divisão. Bom, assim como a divisão, né, entre números, o que a gente faz? A gente começa da casa maior, que está sempre à esquerda. A casa maior vai ser o grau maior. O grau maior é 2. Como que eu faço para eu fazer? Lembra que a gente sempre vai olhando tabuadas do que está aqui. Nesse caso, as tabuadas têm a ver com o grau. Eu tenho que multiplicar x por quanto para chegar no grau 2? X é grau 1. Eu preciso de mais um grau. Ou seja, se eu multiplicar por x, sobe o grau. X vezes x vai dar x². Legal. X vezes 1, 1x. Fiz a multiplicação pelo que está aqui dentro e botei aqui embaixo e fazemos a divisão como seria uma, né, divisão que a gente já conhece. x² menos x² cancela. Informação importante, sempre tem que cancelar o termo de maior grau. Se não cancelar, você fez alguma continha errada. Bom, agora 2x menos 1x, sobrou 1x mais 1. Certo, próximo passo agora. O que me restou agora é 1x mais 1. Quanto vezes x para dar 1x, que agora o maior grau é 1? Vezes 1, não é? 1 vezes x vai ser 1x. 1 vezes 1, 1. Ele menos ele zerou, divisão exata. Então, essa divisão aqui tem como resposta x mais 1.
E aí você pode dizer, pera, se eu dividir por outras coisas, se eu dividir de outras formas, o resto vai dar zero? Não. O resto dá zero em casos muito especiais. O resto só dá zero quando o divisor e o dividendo, né? Os dois, o de cima e o de baixo, têm raízes iguais. Se você resolver o de cima e o de baixo, eles vão ter uma raiz igual. Na verdade, vão ter todas as raízes iguais, desculpa. Perdão, vão partilhar raízes, é a palavra correta. Bom, vamos fazer uma outra divisão não tão simples já. Isso, dividido por x menos 1. Agora que começa a ter problema com o sinal. Então vamos lá. 3x ao cubo. Lembra que a gente tem que respeitar o espacinho. Então, espacinho do x ao quadrado. E aqui é o espacinho do x. Mais x, espacinho do número. Mais 6. Isso vai ser dividido por x menos 1. Se tivesse o mesmo problema aqui na direita, a gente também tem que respeitar o espacinho, viu? Dos graus. Grau 3, grau 2, grau 1. O espacinho do grau 2, ó, ficou quieto. Não tem nada. Mas tem que respeitar esse espaço. E você vai ver o porquê já já. Bom, como é que eu faço o x chegar no grau 3? Que eu quero que ele chegue ao cubo. Se eu multiplicar só por x, vai chegar no grau 2. Então, adicionar mais um grau. X ao quadrado vezes x, eu vou subir um grau. Vai ficar grau cubo. Porque a gente meio que soma os graus. Só que são 3x ao quadrado. Então, coeficiente 3. 3x ao quadrado vezes x, vai subir o grau e vai ficar 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 1, menos 3x ao quadrado. Olha só, se eu não tivesse deixado esse espacinho do x ao quadrado, esse menos x, 3x ao quadrado ia aparecer aonde? Não ia ter espaço para ele e eu ia acabar fazendo uma soma errada. Por isso que a gente tem que, né, separar o espaço de cada um. 3x ao cubo, tira o próprio 3x ao cubo, zero. Sempre deve zerar o grau maior, senão você está fazendo a conta errada. Eu tenho nada aqui. Menos o menos 3x ao quadrado. Menos o menos 3x ao quadrado. Menos menos é mais. Então ficou 3x ao quadrado. Vou copiar o que eu não usei. O x e o mais 6. Agora, eu quero chegar no 3x ao quadrado. X com mais x já vai ficar grau 2. Só que tem um coeficiente 3, então vou botar o coeficiente 3. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1, menos 3x. Agora vamos novamente, subtração. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, morreu, o grau maior sempre é anulado, senão tem alguma coisa errada. X menos menos vai ficar mais. Opa! Então vai ficar x mais 3x. 4x positivo. Porque é menos 3 mais 3x. E o 6 eu não fiz nada com ele. Agora, por fim, 4x. Se eu multiplicar por 4, eu não preciso subir mais o grau, porque aqui o grau é 1 já. 4 vezes x, 4x. Já dá exatamente o que eu preciso para cancelar o grau maior. 4 vezes menos 1, menos 4. 4x menos 4x, morreu o grau maior. 6 menos 4, 2. Deu o resto 2. Significa que eles não partilham raízes. E com isso a gente consegue fazer algumas coisas já. Por si só, a gente aprende a divisão polinomial simplesmente porque sim. No ensino médio, a gente revisita ela falando sobre as raízes. A gente vai falar isso futuramente, quando a gente chegar na parte do ensino médio. Mas por hora, a gente só precisa saber fazer essas divisões polinomiais e em breve a gente vai falar a correlação que elas têm com os MMCs. Tudo bem, pessoal? Vou fechar aqui o vídeo, para não ficar muito grande. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.